Brasil depois de 11 anos para descansar. De todo esse tempo trabalhando aqui, sem descanso, sem ter um tempo para ir ver minha família. E voltei animado para recomeçar uma nova fase, com muita expectativa, porque é o primeiro ano que eu vou apresentar a primeira geração de Potro, filho do meu cavalo. E eu voltei com todo gás para mim montar os filhos dele e me dedicar o máximo possível para dar o melhor que eu possa, para ter o melhor resultado. E aí eu tava no horário do Brasil, que são 3 horas na frente daqui, então eu tava acordando de madrugada. E aí, uns 5 dias atrás, eu acordei e fui ler minha Bíblia. E eu, por acaso, abri em Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque. E comecei a ler desde o princípio do capítulo. E o Senhor falou ao meu coração, eu senti paz no meu coração, sabendo que Ele é o mesmo Deus que fez no passado, faz hoje no presente, vai continuar fazendo no futuro. E que os milagres que Ele já tem operado na minha vida, Ele é capaz de refazer. A gente dando água para os cavalos aqui fora, cuidando dos animais. E eu falando com o Júlio, que trabalha comigo. Quando que a gente ia imaginar na nossa vida que um negócio desse poderia acontecer aqui no Texas? A gente nunca imagina o que vai acontecer no dia de amanhã. Nunca passa pela nossa cabeça. Só que eu falei assim, mas Deus já sabia. Tudo estava escrito. E Ele sabe de todas as coisas e Ele nunca pega de surpresa. Então Ele tem um plano perfeito para todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de eu viajar para o Brasil, meu pastor me mandou uma mensagem e falou assim: não se preocupe, porque tudo que acontece na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as ruins, são para o nosso bem. Deus tem um propósito nisso. E é nessa palavra que eu tenho confiado, que Deus tem um plano perfeito, que Ele transforma a maldição em bênção e que Ele está cuidando de nós. Mas eu queria compartilhar com vocês o que eu li, que está em Abacuque 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque ninguém se machucou. Por conta de segundos, alguém poderia ter sido morto, né? Tanto na hora que caiu primeiro a estrutura aqui do lado, que os meninos que tratam os cavalos tinham acabado de sair de baixo, segundos depois caiu. Os 2 cavalos que estavam lá embaixo também, por um milagre, nenhum dos 2 se machucou. Quando na hora que aquele barn todo caiu, a gente correu para a porta e conseguimos sair a tempo. Então, Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando da mesma forma que Ele cuidou para que nada acontecesse com a gente. Nada aconteceu na nossa casa, nenhum dos cavalos se machucaram. Nós conseguimos, por direção de Deus, mover rápido e todo mundo ajudou. E glória a Deus por isso.